ao seu chamado, sem consumarem o crime. Severina, recobrando os sentidos, sente-se aliviada ao ver seu pai são e salvo. Nessa hora, Lampião encontrava-se repousando na casa de João Padre, seu conterrâneo, deitado numa rede de varanda, a relembrar fatos de sua infância na terra natal, enquanto a cabroeira divertia-se bebericando nos botecos do lugar. Aí havia uma moradora chamada simplesmente de Expedita, que era, também, conterrânea do rei do cangaço. Talvez, por esse motivo, ele não tenha causado maiores danos ao lugarejo. A ponte ferroviária de Pilões ainda guarda marcas de tiros de fuzis. Em vista disso, Joaquim Ribeiro Dias, o dono da venda, dirige-se a Lampião e, assim, súplica-lhe: "Capitão, eu quero que o senhor garanta minha casa." Ao que respondeu o rei do cangaço: "Pelos cabras que estão aqui comigo, eu me responsabilizo, mas, pelos de Sabino, que vem aí atrás, nada lhe posso garantir." É que o bando de Lampião costumava viajar subdividido em grupos menores, e um deles era chefiado por Sabino Gomes, lugar-tenente de Lampião, morto no mês de março de 1928, depois de ferrenho combate. Como uma sentença de morte, essas palavras de Lampião soaram naquele povoado. O medo tomou conta daqueles indefesos sertanejos, que, como tantos outros, perdidos na imensidão deste Nordeste sedento de justiça, debatiam-se numa luta desigual, ora fugindo das secas terríveis, ora dos cangaceiros, ora das volantes, sem saber a quem temer mais. Essa era, portanto, a segunda vez que Lampião passara por Pilões. A primeira ocorrerá no ano anterior, 1926, tendo sido marcada pelo assalto à casa comercial de João Marinho, abastardo comerciante do lugar. Além do prejuízo material causado ao comerciante, os cangaceiros tiveram a ousadia de dançar mulher rendeira com suas filhas, causando-lhe grande constrangimento. Envergonhado e revoltado com tamanha ofensa moral, João Marinho vendeu todos os seus bens e foi embora para bem longe daqui e nunca mais deu notícia. Saindo de Pilões, Lampião rumou para o Brejo das Freiras, onde, segundo Antônio José de Souza, em sua obra Apanhados Históricos, Geográficos e Genealógicos do Grande Pombal, página 221, encontrar-se-ia com Chico Pereira, a quem fizera um convite para reforçar seu grupo e, por conseguinte, participar do assalto a Mossoró. Assim que os pilõesenses viram-se livres daquela presença ameaçadora, juntaram o que puderam de seus pertences e fugiram para um serrote que se ergue nas cercanias do povoado, onde, durante 18 dias, ficaram refugiados, deixando para trás o lugarejo abandonado, deserto, como uma cidade fantasma. Anália Dantas Pinheiro, a mãe de Chico Grande, que, há pouco mais de 2 dias, havia dado à luz uma criança, teve que ser removida, às pressas, para o sopé do serrote, onde estaria mais segura. Levaram-na numa rede, suspensa a uma vara comprida e reforçada, cujas extremidades se apoiavam nos ombros dos carregadores. Enquanto isso, alguns homens ficavam, como sentinelas, vigiando as estradas de acesso ao lugar, a fim de prevenir os refugiados contra uma eventual investida dos cangaceiros. A galope, em direção do Brejo das Freiras, avançam os temerários cavaleiros, atemorizando tudo à sua passagem. O rebanho de ovelhas que pastava às margens do rio foge assustado com o tropel da cavalaria. Pouco mais adiante, assaltam Mariquinha de Zé Ferreira, cuja residência ficava à margem direita da estrada. Levaram-lhe, entre outros objetos de valor, os brincos e a aliança de casamento, que só saiu do dedo depois que um cangaceiro sacou de sua faca, deu 2 passos à frente e vociferou: "Velha, se essa aliança não sair já, eu levo com dedo e tudo." Por volta das 14, Lampião chega ao Brejo das Freiras, onde se demora por 1 hora, tempo durante o qual aguardaria a chegada de Chico Pereira, que não compareceu. Ali, na época, situava-se a sede de uma grande fazenda de criação de gado, de propriedade das freiras do Convento da Glória, de Recife, Pernambuco. Era um casarão muito antigo, de taipa, que cedeu lugar ao hotel daquela estância termal, construído no ano de 1944. Nas suas proximidades, ficava um grande e bem trabalhado curral de pau a pique, cuja construção remontava aos meados do século XIX.
As primeiras notícias da aproximação do bando, Salatiel Pontes, o gerente da fazenda, foge para Souza, deixando-a entregue à mercê dos cangaceiros. Estes, apoderando-se de tudo e de todos, dilapidam-na, enchendo seus bornais de queijo e rapadura. O que sobrou desses produtos foi picado e servido aos seus animais de monta. E, como se isso não bastasse, atiravam queijos para o alto, aparando-os na ponta de seus enormes punhais. Depois, como uma maneira de se divertirem, obrigaram um popular, que ali se encontrava, cujo nome não se sabe ao certo, mas parece ter sido Chico de Lucinda, a montar a cavalo em animais não domesticados, causando-lhes grandes risadas quando o animal pulava com seu infeliz domador. Chico Pereira, apesar de propenso a aceitar o convite de Lampião, acaba desistindo de tal ideia, graças aos repetidos conselhos de amigos e protetores seus. Lampião, sem poder contar com o substancial apoio do colega, resolve retornar ao Ceará, para reforçar seu bando, cujo número de integrantes, 35 cangaceiros, era insuficiente para assaltar uma cidade do porte de Mossoró. Então, resolve retornar por outro caminho para não bater de frente com alguma volante que estivesse em seu encalço. Às 15, o bando levanta acampamento, tomando a direção norte. Por volta das 15h20, chega ao vaquejador. Nesse sítio, localizado à margem esquerda da estrada de acesso a Belém, hoje Uiraúna, situava-se a residência do senhor Manuel Francisco de Assis, conhecido, no meio da intimidade, por Manuel Chiquinho. Ali, estabelecera-se ele em 1902, construindo casa de residência, currais de gado e roçado de plantações. Com muito trabalho e esforço, conseguira fazer alguma fortuna. Era ele casado com Maria Augusta Fernandes, consórcio do qual nasceram, entre outros filhos, Senhorzinho, Viriato e Nozinho, que, naquele dia de triste memória, encontravam-se campeando gado. Nesse ínterim, Severino, o filho caçula do casal, retornava de Pilões correndo, ofegante e esbaforido, trazendo um recado de Odilon Nogueira, segundo o qual, Lampião seguia naquela direção. Tomada de pavor, com tão estarrecedora notícia, de Maria Augusta convida o esposo para abandonarem a casa. Mas, este, alegando que nada tinha a temer, visto que não devia a ninguém, não aceita as ponderações da esposa. Diante da recusa do esposo, Maria Augusta ordena que os filhos, Severino e Nicodina, fugissem o mais rápido possível, no que foi prontamente obedecida. Mas os dois filhos acabavam de encobrir-se no matagal. Manuel Chiquinho chama pela esposa. Maria, aí vem chegando uns cavaleiros, mas não sei se são soldados ou cangaceiros. Como é sabido, com poucas exceções, os trajes das volantes e dos cangaceiros eram semelhantes, daí a razão da dúvida do fazendeiro. Os desconhecidos cavaleiros acercam-se do casarão, desmontam-se rapidamente de suas cavalgaduras e investem contra o indefeso fazendeiro, ameaçando-o de morte caso não lhes desse todo o seu dinheiro. Entretanto, Manuel Chiquinho, apesar das ameaças e torturas a que fora submetido, recusou-se a atender às exigências de seus algozes, alegando que não dispunha de dinheiro nenhum. Estes, no entanto, depois de aplicarem-lhe mais uma sessão de torturas, atiram-no para um lado e metem-se de casa adentro, vasculhando todos os aposentos, mas não encontram nada, a não ser uma porção de moedas guardadas em latas, que são atiradas e espalhadas pelo meio da casa. Indignados, com tamanho insucesso, os cangaceiros voltam-se, mais furiosos, contra sua pobre vítima que, àquela altura dos acontecimentos, já se encontrava sentado no batente de uma janela. Ali mesmo, depois de receber mais algumas agressões físicas, foi alvejado pelos bandidos, caindo, para o lado de fora, sobre uma grande roseira. Os estampidos dos disparos de mosquetões ecoaram pelas quebradas afora, fazendo o povo tremer de medo. Morto o fazendeiro, os assaltantes, com toda a fereza, atiram-se contra sua esposa. Um cangaceiro agarra seu braço direito, e o outro, o esquerdo. E, ameaçando-a de morte, exigem que ela lhes entregue todo o dinheiro. Percebendo que poderia ter o mesmo destino do esposo, de Maria Augusta abre o jogo e passa-lhes toda a grana. 14.000 dólares 00 mil réis, quantia essa bastante elevada, na época.
No entanto, segundo o senhorzinho, esse dinheiro não pertencia a seu pai, e sim a outro fazendeiro da vizinhança, que, ao vender sua última safra de algodão e temendo ser roubado, pedira a Manuel Chiquinho que o guardasse em sua residência, onde, provavelmente, estariam mais seguras todas as suas economias. De posse do dinheiro, os bandidos, ao seu